Oi! Capítulo 4 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tema de hoje: a verdadeira culpa versus a falsa culpa. Ele conscientizará o mundo do pecado. João, capítulo 16, versículo 8. Muitas pessoas acham que um consultório de um psicoterapeuta é um lugar onde podem ir para atenuar sua culpa. Elas acreditam que a culpa é neurótica e que os terapeutas são especialmente treinados para ajudá-las a livrar-se delas. Chip vinha para as sessões com o mesmo entusiasmo e carisma que dedicava a todas as áreas da sua vida. Ele era eloquente, motivado e bem-sucedido em tudo que fazia. Embora Chip me garantisse que amava a mulher, ele me confessou que tivera um caso extraconjugal. A mulher ficou furiosa quando descobriu e insistiu para que ele fosse fazer terapia, para tentar se compreender. Chip estava genuinamente perturbado com a possibilidade de seu casamento fracassar. Ele detestava o fracasso. Embora Chip tivesse deixado bem claro, tanto para mim quanto para a mulher, que estava se sentindo muito mal com o que fizera e que desejava que o seu casamento desse certo, tive dificuldade em ajudá-lo. Eu não compreendia bem a razão do seu mal-estar. Finalmente descobri que Chip de fato estava se sentindo culpado, não com relação ao que havia feito, mas por ter sido descoberto. O tipo de culpa que Chip sentia não se baseava no remorso que experimentamos quando magoamos alguém que amamos, mas no medo das consequências por ter cometido um erro e estragado as coisas. Na verdade, o que Chip estava sentindo era uma falsa culpa. É difícil tratar a falsa culpa na psicoterapia, porque as coisas não são como parecem ser. Chip não conseguia admitir para si mesmo o verdadeiro motivo da sua culpa. Se conseguisse, ele admitiria que não acreditava que os homens fossem capazes de ser monogâmicos e que pular a cerca de vez em quando era admissível. Mas não podia aceitar essas ideias porque sabia o que a mulher pensaria a respeito delas e tinha medo das consequências. Chip deixou a terapia por alguns meses depois, sentindo-se muito melhor. Informou a mim e a mulher que aprendera muitas coisas a respeito de si mesmo, mas no fundo Chip nunca concordou comigo sobre a razão dos seus sentimentos de culpa. Ele costumava me dizer: não é ficar se sentindo mal a respeito do passado, é aproveitar ao máximo o que se tem hoje. Minha mulher simplesmente vai ter que superar o problema e voltar a confiar em mim. Parece que Chip conseguiu evitar o divórcio, mas duvido que a mulher dele tenha voltado a se sentir segura no casamento. Embora as coisas tenham parecido melhorar, tanto Chip quanto a mulher continuavam a viver com a sensação de que algo não estava bem resolvido. Embora Jesus tenha dito que não veio ao mundo para condenar, João capítulo 3, versículo 17, ele acreditava que há momentos que devemos nos sentir culpados. A partir da perspectiva dele, nem toda culpa é má. Jesus acreditava em dois tipos de culpa. O que os psicólogos chamavam de verdadeira culpa, ele chamava de culpa baseada no amor. Os que chamamos de falsa culpa, segundo ele, era a culpa fundamentada no medo. A verdadeira culpa é o remorso que sentimos quando magoamos aqueles que amamos. Ela nos faz ter vontade de corrigir as coisas no nosso relacionamento com os outros. A falsa culpa é o medo da punição, que está mais ligado à necessidade de nos protegermos depois de fazermos algo errado. A falsa culpa raramente beneficia o nosso relacionamento com os outros. Na verdade, ela em geral nos prejudica e nos torna pessoas de convivência mais difícil. Sentimos a verdadeira culpa quando os nossos relacionamentos são importantes para nós e nos sentimos motivados a curar as feridas provocadas por nosso comportamento. É esse o tipo de culpa que Jesus queria que sentíssemos. Princípio espiritual: a culpa motivada pelo amor cura a mágoa. A culpa baseada no medo só faz escondê-la. Até mais!